Alô pessoal, beleza? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou Eduardo Leitão, reportando aqui direto de Budapeste para o 4News Connection. Se você não é inscrito aqui no canal, dá um cliquezinho aqui embaixo. Se já for inscrito, confirma se a sua inscrição continua ativa, deixe o seu comentário, ative o sininho e não deixe de acompanhar a nossa programação diária. No dia de hoje não tem como não falarmos da operação militar russa que gerou este conflito aqui na Europa e, por conseguinte, no resto do mundo. O Círculo Globalista de Bruxelas, também conhecido como Parlamento Europeu, aplaudiu de pé o palhaço ucraniano que se diz presidente daquele país. O palhaço ucraniano exige adesão imediata ao bloco europeu, coisa que países como a Turquia, que faz parte da OTAN, que tem uma economia estável, um país produtivo, já tenta há mais de 30 anos e não consegue. Países como a Sérvia, como a Bósnia, que se recuperaram após conflitos terríveis na antiga Iugoslávia, tentam se tornar membros da União Europeia e também falham. Mas este palhaço ucraniano exige uma adesão imediata e foi aplaudido de pé pelos globalistas europeus. Contudo, a adesão imediata não foi aceita. Foi aceita, sim, uma candidatura da Ucrânia para uma possível integração ao bloco. E mesmo esta candidatura não atende a todo o critério determinado para que um país possa ser candidato a adentrar-se à União Europeia. E ainda é preciso, claro, do voto unânime dos 27 países que compõem a União Europeia. Mas vamos falar aqui das razões pelas quais este cidadão provocou a Rússia com uma possível entrada da Ucrânia para a OTAN. O nome disso são gasodutos. Sim, porque o único commodity de fato que a Ucrânia tem é o gás proveniente da Rússia. E os gasodutos que cruzam a Ucrânia para distribuir o gás pela Europa são utilizados para que este cidadão, este palhaço bailarino, cobrasse impostos absurdos, aumentando o preço do gás aqui neste velho continente. A Rússia, em conjunto com a Alemanha, decidiu fazer um aqueduto no Mar do Norte, que cortaria os custos destes impostos e distribuiriam o gás diretamente da Alemanha para o resto do continente. Isso irritou o palhacinho, que também quer ser o herói, aquele que colocou a Ucrânia, a falida Ucrânia, que não consegue alimentar a sua própria população, no grande bloco europeu, no meio de países ricos recebendo subsídios, porque a Ucrânia é dita como o celeiro da Europa, mas não consegue alimentar a sua própria população e o único commodity de valor que tem é o gás da vizinha Rússia. E quais seriam as intenções da OTAN apoiando a Ucrânia, querendo que a Ucrânia então integrasse a OTAN? Por que tudo isso? Porque com armamento e bases militares, com tropas da OTAN na fronteira da Rússia, naquela fronteira da Rússia especificamente, ficaria muito mais fácil uma invasão para tomar os recursos naturais russos que eles tanto cobiçam. Esta é a questão aqui que ninguém fala, o elefante na sala que ninguém olha nos olhos. Vladimir Putin, dando-se conta de tudo isso, decidiu então apoiar a independência das duas repúblicas na região de Donbass. Um ponto muito interessante é que fala-se a todo tempo na imprensa sobre os quase 1 milhão de refugiados ucranianos que cruzam as fronteiras para o oeste da Europa. Mas pouco se fala a respeito dos ucranianos na região de Donbass, que são oprimidos e sofrem todo tipo de atrocidades pelo exército ucraniano e fogem unicamente para a Rússia, porque ninguém mais os quer. A Rússia sim os está protegendo, isso é fato. Mas não se pode comentar a respeito disso, porque a Ucrânia é aquele país que agora todos nós temos que defender, porque está passando por ataques russos. Está mesmo, de fato. A Rússia já teve tudo para destruir a Ucrânia de uma vez por todas. Inclusive, no meu último vídeo eu cometi um equívoco. Eu acreditei que Kiev fosse cair em algumas horas, mas a Rússia está relutante em destruir este país. Não é a intenção da Rússia destruir a Ucrânia. Os ataques estão sim sendo feitos em prédios do governo, contra bases militares, mas os civis não estão sendo atacados pelos russos. E justamente por isso Kiev ainda não caiu, não que a Rússia não tenha condições de fazê-lo. E a OTAN, manifestando-se, tentou fazer um contra-ataque à Rússia, fornecendo armas à Ucrânia, e até mesmo com algumas ameaças e sanções diretamente à Rússia,
para o qual Vladimir Putin deixou a resposta clara. Os países que atacarem a Rússia, que traírem a Rússia, pagarão um preço caro. E se preciso for, a Rússia irá se defender a todo custo, mesmo que com armamentos nucleares. Quem tem ouvidos, ouça. Bons entendedores entenderão. Eu acho que a mensagem da Rússia foi bem clara. A Rússia, além de tudo, propôs diversas negociações com a Ucrânia. Negociações que falharam, porque a Ucrânia, na figura daquele palhaço bailarino, não quer ceder em absolutamente nada e ele quer ser o herói que elevou a Ucrânia ao patamar de país da União Europeia. O que não irá acontecer. E assim o conflito se estende. Tudo que a Rússia deseja na figura de Vladimir Putin é assegurar a integridade de seu território e não ter na sua porta mais armamentos, mais aparatos militares da OTAN, como já tem nos Balcãs, por exemplo. A Polônia é um dos países que mais apoia a Ucrânia. Por que estão fazendo isso? Não compreendo. A Polônia é um país que cresce economicamente, que dizia-se até o ano passado que em 10 anos teria uma economia ainda mais forte que a da Alemanha, tornando-se o país mais poderoso da União Europeia. E agora está fornecendo armas para os ucranianos e apoiando a Ucrânia de toda forma. Eu não sei se eles se esqueceram de um lugar chamado Kaliningrado, que está logo ali, no topo da Polônia, com saída para o mar e todos os armamentos necessários para destruir aquele país, se assim a Rússia o desejar. Polônia, lembre-se disso, ou mais uma vez deixará de existir. Porque lembremos aqui que países como Polônia, como Ucrânia, como os Balcãs, nem sempre existiram. E eles seguem pelo mesmo caminho, não aprenderam com a história. Agora sim que são países de fato, deveriam lutar para manter a sua soberania, mas desafiam aquele que pode acabar com essa soberania e esta existência, por assim dizer. Não há vantagem nenhuma em desafiar a Rússia para ninguém, nem para a Europa, nem para o resto do mundo. E o que o Brasil tem a ver com isso? Bom, o nosso presidente lá esteve para fechar acordos comerciais e acordos de vital importância para a nossa principal indústria, o agronegócio. Porque a Rússia produz fertilizantes e fornece para o Brasil. E agora, por conta dessas sanções insanas que foram impostas à Rússia, o Brasil não mais poderá adquirir estes fertilizantes provenientes da Rússia. Existem alternativas, como explorar o potássio da foz do Rio Madeira, que está em uma reserva indígena. Chegou a hora, o que estamos esperando. Sejamos sim, finalmente, independentes, autossuficientes na nossa produção. Mas é muito complicado, muito burocrático, reservas indígenas, ONGs, partidos de esquerda, essas pessoas que são contra o crescimento do Brasil, contra o Brasil como nação. Mas a ministra Tereza Cristina, em toda a sua competência, está agora tentando comprar fertilizantes do Canadá, que pode ser sim uma alternativa, ao menos para tapar o buraco deixado pela Rússia neste momento. E a Bielorrússia, que por apoiar a Rússia também se prejudica com as sanções impostas a Vladimir Putin. E a OTAN, que deseja a todo custo tomar os recursos naturais russos como gás e óleo, teve grandes empresas desta parte do continente abandonando o gasoduto do Mar do Norte, como a Shell e uma empresa britânica também da área de petróleo, cujo nome eu não posso dizer aqui. Um ponto muito interessante que o bailarino palhaço presidente da Ucrânia fez, e que eu posso ver claramente um Nove Dedos fazendo a mesma coisa, foi soltar os marginais dos presídios ucranianos, armá-los para que assim eles lutassem contra a Rússia. Coisa que eles não estão fazendo. Pelo contrário, uma vez soltos e armados, passaram a aterrorizar a população local, criando milícias, criando facções criminosas, ou recriando-as agora que estão em liberdade, e aterrorizando e cometendo atrocidades contra a população local ucraniana. O que estava pensando este indivíduo quando soltou marginais e os armou, achando que eles seriam patriotas para lutar contra os russos? Não, eles não pensam assim. Agora a população ucraniana, além de ter que lidar com um conflito desnecessário criado por este palhaço bailarino, tem que conviver com milícias de criminosos soltos de presídios, criminosos de alta periculosidade. E neste meio tempo, a Ucrânia, na figura do palhaço bailarino, continua recusando as negociações oferecidas pela Rússia. Mas, povo ucraniano, fiquem tranquilos.
Porque o Brasil, o neutro Brasil, manda reforços. Os PSOL Kids estão a caminho de Kiev. Mamãe Jadei, Kim Catapiroca e Companhia Ilimitada. Lá chegarão para levar a paz com seus bumbuns livres e afastar de uma vez por toda a operação militar russa do território ucraniano. São ridículos demais. A esquerda brasileira é uma piada pronta. E nós vemos aqueles que acham que o presidente Bolsonaro deve tomar uma posição em relação ao conflito. Mais uma vez eu digo, este conflito não nos pertence. Presidente, continue assim, cuidando do Brasil. E para finalizar, pessoal, uma notícia boa para nós brasileiros é que o presidente da República reduziu o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, chegando até 25% e 18% para carros, e assim aquecendo a economia. Pessoal, com essa eu vou ficando por aqui e desejo que fiquem todos bem. Mais uma vez, acompanhem a nossa programação. Teremos um Conexão especial na sexta-feira com a nossa bancada da casa, então não percam. Grande abraço.